Oi, tô de volta e olha, mais uma vez nós vamos continuar falando sobre a insônia. Aliás, é a pergunta mais recorrente no meu perfil. Então, por isso que eu tenho falado e trazido muita informação sobre insônia. Então, se você realmente sofre de insônia ou conhece alguém que sofre, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que as informações, assim que eu postar vídeo, chegue até você. Porque você sabe, eu ainda estou pegando a rotina desse canal, mas nós vamos crescer juntos para que você possa efetivamente ter mais informações e trazer uma melhor qualidade de vida. Mas vamos lá, o que eu gostaria de falar com você hoje? Bem, a grande questão é, será que eu realmente tenho insônia? Porque, na verdade, as alterações do sono ou da qualidade do sono tem outras causas envolvidas e muitas vezes a pessoa acha que tem insônia, mas quando ela é avaliada por um especialista, ela descobre que ela tem um outro transtorno. E dentre eles, um dos mais frequentes é a síndrome do atraso de fase. Mas que nome estranho é esse? Bem, quando uma pessoa não consegue se adaptar ao horário que todo mundo dorme, aquele horário que a gente chama de horário comercial, quando você estuda no início da manhã, possivelmente, ou trabalha, você vai ter que dormir mais cedo. No entanto, existem pessoas que não se adequam, que não se adaptam àquele horário. E por conta disso, elas vão para a cama em um horário que ela não está com sono. Isso faz com que ela tenha uma latência, quer dizer, ela demora muito a dormir e ela se queixa de um sono insuficiente. Bem, é muito mais frequente nos adolescentes, justamente por conta das mudanças hormonais, do processo de crescimento e desenvolvimento que eles estão passando. Então, realmente, pode apresentar com mais frequência na adolescência, mas alguns adultos podem levar isso para o resto da vida, tendo dificuldade de dormir mais cedo e de acordar mais cedo. Neste caso, é importante você fazer uma avaliação a longo prazo, fazendo alguns testes, por exemplo, dormindo em horários mais tarde e acordando mais tarde, por exemplo, nas suas férias, para saber se dormindo mais tarde e acordando mais tarde você se sente melhor. Essa é uma dica importante para saber se você tem uma dificuldade de se adequar ao horário que todo mundo, ou que a maioria dorme, ou se de fato você apresenta uma insônia inicial com uma dificuldade aí, uma latência maior para adormecer, tá? Mas e se a pessoa precisar acordar mais cedo? Se ela precisa estudar ou trabalhar no início da manhã e não consegue dormir no horário que ela sente sono e acordar quando ela está descansada, a não ser nas férias, bem, existem algumas alternativas, como mudança de horário de uso de cafeína para um horário ainda mais cedo, a exposição solar mais cedo e também até o uso da melatonina. Então, existem alguns recursos que podem minimizar esse atraso de fase. Obviamente, não estou falando da adolescência, porque depois que passa a adolescência, a tendência é que nós nos ajustemos aos horários mais comerciais, vamos dizer assim. No entanto, no caso onde há uma exceção, onde existe aquele grupo muito vespertino, aí sim, nesse caso é mais difícil de ajustar e o ideal é que ele consiga trabalhar ou estudar em horários mais próximos daquele do seu ritmo biológico, porque de fato ele vai ter melhor qualidade de vida e menos consequências na sua saúde, tá bom? A outra causa que pode dar a sensação de que você não teve um sono reparador é a apneia do sono. Nesse caso, a pessoa tem paradas respiratórias durante o sono. Quando a apneia é leve, é moderada, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem essas paradas respiratórias. Só que o organismo, sabiamente, quando ocorre uma diminuição da quantidade de oxigênio na corrente sanguínea, há um despertar ou uma superficialização do sono, quer dizer, a pessoa está em sono profundo, quando ela para de respirar, o sono superficializa ou até o despertar. Isso faz com que ela volte a ventilar, a respirar normalmente, mas ao mesmo tempo fragmenta o sono. Então existem pessoas que dizem que acordam super cansadas ou que têm um sono muito leve, que desperta por qualquer coisa, achando que tem uma insônia
presente. No entanto, quando se avalia pela polissonografia, se observa que há paradas respiratórias durante o sono. Qual o diferencial importante para saber se é uma apneia, por exemplo, ou uma insônia? Durante o dia, como é o comportamento daquela pessoa? Será que ela dorme em qualquer lugar, dorme sentada, enfim, tem facilidade de adormecer? Bem, uma das possibilidades é a apneia. A pessoa com insônia crônica, ela tem dificuldade de adormecer em qualquer situação porque ela tem um alerta, né? uma ativação cortical, ela tem um hiperalerta. Por isso, ela tem dificuldade de dormir independente do horário. É claro que quando o cansaço vence, né? Quando há um acúmulo muito grande de débito de sono, essa sonolência pode aumentar. No entanto, se cotidianamente a pessoa dorme em qualquer lugar durante o dia e tem a sensação de um sono insuficiente, pode ser que seja a apneia e não insônia crônica. Uma outra causa possível é o síndrome das pernas inquietas, que é aquela vontade irresistível de movimentar as pernas. Há uma sensação desagradável que pode piorar no final do dia e durante a noite. Nesse caso, a pessoa pode despertar justamente porque ao longo da noite ela tem essa sensação ou ela tem essa movimentação nas pernas e isso impede também que o sono aprofunde, portanto, fragmenta o sono e torna aquela sensação de sono insuficiente ou sono não restaurador. É importante que uma pessoa, um companheiro, alguém possa observar essa pessoa durante a noite ou, obviamente, uma polissonografia para conseguir fazer o diagnóstico de forma mais criteriosa. Mas isso também é uma das causas de sono não restaurador que pode ser confundida com a insônia. Outra causa importante é o uso de medicação que afeta o sono. Existem medicações, por exemplo, os corticoides, que eles atrapalham o sono, principalmente quando tomados no final da tarde ou à noite. O ideal é que ele seja tomado no início da manhã, para que não afete tanto. Mas existem pessoas que estão usando altas doses de corticoides e, infelizmente, o sono é não restaurador. Existem medicações que vão impedir de adormecer ou vão tornar, por exemplo, um despertar mais precoce, como alguns diuréticos, porque aumenta também a sensação ou a vontade de urinar. Isso faz com que a pessoa tenha que acordar durante a noite para ir ao banheiro. Então, dependendo da medicação, é importante que você leia a bula para saber se essa pode ser uma das causas, né, que pode estar afetando a qualidade do seu sono. Leia a bula, observe se houve mudança quando você usou determinada medicação, porque também existem os efeitos colaterais que não se explicam, né, que nem sempre são iguais de uma pessoa para outra, tá bom? E por último, não é a última causa, mas que eu vou gravar nesse vídeo, é o dormidor curto. O dormidor curto, ele pode ter nascido, então, já com a necessidade de sono, de uma duração de sono menor. Então, se observa desde o nascimento, desde a infância. Ou aquela pessoa que, por conta do trabalho, ela acaba dormindo pouco. Por conta da demanda profissional ou universitária, ela dorme pouco. E aí ela acaba desenvolvendo a longo prazo uma dificuldade de dormir, apesar da privação de sono crônica potencializar ou facilitar, por exemplo, a capacidade de adormecer, mas quem dorme pouco pode desencadear um estado de ansiedade e essa ansiedade pode dificultar depois o sono. No caso do dormidor curto, é importante perguntar para os seus pais se você já apresentava essa duração de sono reduzida ou se você desenvolveu ao longo da vida e começar a observar em que momento que isso aconteceu, tá? É importante porque a longo prazo dormir pouco, e quando eu digo pouco é menos de 6 horas ou menos de 5 horas de sono, para que não tenha consequências ao longo da vida. Ao mesmo tempo, eu gostaria de chamar a atenção também que nem todo mundo precisa dormir 8 horas de sono. Algumas pessoas se satisfazem com menos do que isso. Algumas precisam de mais do que isso. Então, é importante tirar essa sensação ou essa impressão de que eu preciso dormir 8 horas. É importante cada um
saber quanto de sono que precisa, mas mesmo a pessoa que precisa de 8 horas de sono, nem sempre ela vai dormir. Tem dias que dorme menos, tem dia que dorme mais. Essa necessidade, ela é fisiológica e o próprio organismo, quando saudável, ele vai compensar de acordo com a própria necessidade, sem forçar, de forma natural, tá bom? Espero que tenha esclarecido que existem outros diagnósticos que podem confundir e levar a pessoa a achar que tem insônia. Tchau!